Graça e paz, povo precioso que vai amar Jesus, o Yeshua HaMashiach, quando me conhecer. Hoje eu quero contar para você o que é sonhar com cabelo. Analisando o cabelo dos personagens com os quais você sonha, você pode levantar hipóteses e já desconfiar sobre o que é o assunto. Aí, olhando os cabelos, você consegue desconfiar sobre o que é o assunto e comparar com os fatos dentro do sonho. Então, dentro do sonho vai ter cenário, dentro do sonho vai ter o desenrolar de uma cena, mas as pessoas que atuam dentro desse sonho, elas vão ter aparência e você precisa analisar. A análise do cabelo, se você conseguir analisar e a análise do cabelo for coerente com a análise dos fatos que você vê em sonho, aí você pode ficar mais tranquilo de que a sua interpretação de sonho está certa. O que acontece? Com o cabelo, vão ter vários elementos para você analisar: cor, textura, corte, tamanho, penteado, adereços que você põe no cabelo, ausência de cabelo, corte de cabelo. Você viu que é muita coisa envolvendo cabelo? Eu vou falar para você tudo que eu sei. Primeiro vou falar das cores. Primeiro, tudo que é loiro vai indicar expectativa. Existe alguma expectativa. Essa expectativa ela pode ter sido dada pelo papai, aí é um loiro natural. Ou ela pode ter sido adquirida por você, aí é um loiro pintado. Então é muito mais fácil você cuidar de um loiro que foi o papai que deu. Uma expectativa que o Senhor colocou no seu coração para que você desenvolva algo. Só que se o loiro é artificial, ele danifica extremamente o cabelo. Mas se você, o personagem do sonho, tiver um cabelo loiro e bonito, isso significa que você tem uma expectativa e que você está se esforçando para que aquela expectativa seja alcançada. Porque às vezes você tem uma expectativa, só que você não faz por onde. Porque o cabelo loiro artificial, você precisa se esforçar muitíssimo para que ele não fique aquele loiro feio, alaranjado, aquele cabelo detonado, né? Isso só falando das cores. Um cabelo castanho, ele vai indicar alguma situação que ela tem de mais solidez, relacionamentos, né, que são mais sólidos, porque é cor de terra. Preto vai indicar poder. Preto vai indicar poder. Porém, o preto ele precisa ser bonito, né? Aquele cabelo que ele tá, nossa, mas meu cabelo tava preto e tava bonito, eu pintei o cabelo de preto. Isso significa uma situação onde subitamente você alcança um determinado poder. Vou dar um exemplo porque eu acho que estou sendo clara e às vezes eu não estou sendo. Às vezes você tem aquele grupo de amigas, né? E você era a amiga feia do grupinho, digamos, inventando uma situação. E aí elas te desprezavam, elas te diminuíam por isso. E aí você passou uma temporada longe delas e fez uma dieta e você aparece como a mais gata de todas. Aí você vai, passa por aquelas amigas, ainda são amigas, mas agora elas te tratam de uma forma diferenciada. Você alcançou poder dentro daquele contexto porque você deu um cala-boca nelas, né? Olha, e eu não só emagreci, como ainda fiquei mais bonita do que qualquer uma de vocês. É claro que você não vai falar isso, mas mesmo que você não fale, as entrelinhas gritam. E o sonho, onde tem essa situação, vai estar evidenciando algo relacionado a esse contexto. Foi só um exemplo. Então, falei do loiro, falei do castanho e falei do preto. Tá. Agora vamos falar das texturas. Todas, quanto mais liso for o cabelo, vai indicar um grau de desapego. Pessoas que não estão prontas para se relacionar, não estão muito dispostas ou não sabem se relacionar, né? Elas até querem, mas elas não sabem muito. O cabelo vai sendo vai gerar personagem de cabelo liso. Então, digamos, tem
um personagem lá de cabelo liso. O papai está falando a respeito do estado emocional de alguém em relação a você. E aí você consegue perceber que as pessoas é muito complexo. As pessoas elas reagem umas às outras. O papai está te dando um retrato espiritual de como as pessoas se sentem. E aí você consegue prever o comportamento de cada uma e você vai saber como tratar cada uma, vai saber como compreender cada uma, e aí você consegue administrar a situação com clareza. Então, falei sobre o quê? Deixa eu dar pausa que eu já esqueci. Tava falando sobre textura. Aí o cabelo que ele é bem enroladinho, o cabelo que ele é bem enroladinho vai indicar uma pessoa que está extremamente desejosa de você, desejosa de se relacionar com outra, porque qualquer objeto, qualquer coisa que pega por aquele cabelo, ele fica. Então se você pega um cabelo que é extremamente liso, você tenta prender, fazer um penteado, o negócio escorrega, não fica, não adere, é incapaz de aderir a algo. E aí você vai analisando, né? Tem as oscilações, né? E cada cabelo vai ter um grau e você vai analisar a disponibilidade de uma pessoa se relacionar com outra. Então falei sobre cor, falei sobre textura, agora vamos falar sobre corte. Corte é uma situação um pouco mais complexa, mas vamos lá. Cabelos cortados em franja vão indicar pessoas que estão procurando informação, estão muito atentas e não estão dispostas a deixar que nada venha a encobrir os seus olhos, porque a visão dela é muito importante. Então, digamos que aquela franja do piniquim bem aqui, é aquela pessoa que é o grau de ansiedade. A franja tá bem aqui, na sobrancelha. O que significa? A pessoa não tá, ela tá atenta, mas ela não tá morrendo por isso. Mas digamos que a pessoa tá com aquele sentimento e a franja, quanto mais ansiosa a pessoa está, mais curta vai ser a franja. Se tem costeleta, se tem aquela coisa aqui e a pessoa corta bem aqui, fica aquela coisa ridícula de, digamos assim, de um corte de cabelo onde aqui ficou muito feio, cortou um negócio bem aqui, ficou parecendo um palhaço, que tem aqueles cabelos assim pro lado. O que é isso? É uma pessoa que está ansiosa por ouvir algo. Eu quero que você entenda o seguinte, o seu estado emocional, ele vai gerar um sentimento. Aliás, o seu estado emocional vai gerar uma aparência espiritual em você. Então, às vezes você é linda por fora, mas por dentro você está se sentindo mal e você não sabe especificar. Então, o papai está te dando um retrato do seu interior emocional. Porque os sentimentos não têm balança, não tem régua para você medir, para você aferir. E aí, digamos que você está muito ansiosa por informação. O papai está te mostrando, filha, você está se sentindo mal porque o seu cabelo, você está gerando uma aparência no mundo espiritual, uma aparência feia, uma aparência desagradável. Em sonho, a honra de uma mulher, ela vai ser evidenciada pela força do cabelo dela. Em sonho, quanto mais um personagem tem cabelo, quanto mais bonito ele é, quanto mais volumoso ele é, quanto mais longo ele é, mais honra espiritual aquela mulher tem. Então, digamos que aquela pessoa que tem o cabelo bem pouquinho, significa que aquela pessoa, ela espiritualmente, ela é fraca. Digamos assim, o papai está falando a respeito de uma pessoa que até busca ele, mas não alcança transformação, não alcança milagre, não consegue paz, ela só conseguiu a salvação, mas o Senhor tinha muito mais para oferecer a ela. Isso é o que vai significar o cabelo, se ele é muito ou se ele é pouco. Agora, sonhar cortando o cabelo. Então, significa que você tinha um grau de força, esse grau de força foi diminuído. Se você sonha que está só aparando as pontinhas do cabelo, o que significa? Significa que o papai está falando, filha,
você fez alguma coisa errada e você precisa de correção. E ele vai mostrando para você o grau de correção que você precisa. Às vezes o grau de correção que você precisa é só as pontinhas do cabelo. Ou seja, filha, você só precisa se esforçar mais para que no mundo espiritual você alcance uma aparência bonita. E beleza em sonho sempre vai indicar status espiritual. E a ausência de beleza é quanto mais você se distancia do propósito do Senhor. Agora, sonhar com pessoas carecas. Isso significa que a pessoa espiritualmente está fraca. A pessoa está espiritualmente fraca, né? Então, às vezes, uma pessoa, ela pode estar fraca, digamos assim, espiritualmente, digamos que alguém morreu e você tá tipo assim, eu me sinto fraca, eu me sinto abatida, sem vontade de viver. Mas eu levanto mesmo assim e eu vou me esforçar porque ainda tem fulano, beltrano e ciclano. Então vai criar em sonho um personagem que, apesar de careca, ele é uma pessoa forte, às vezes musculosa. Isso vai indicar que, apesar da sua fraqueza espiritual, apesar da sua debilidade, você se esforça. Se é parcial, né, a careca, vai indicar um determinado momento. Eu quero que você entenda que os personagens, eles oscilam. Uma pessoa que hoje está forte espiritualmente, amanhã pode não estar. E aí, como os sentimentos oscilam, os personagens oscilam. E se você consegue entender, né, o que os cabelos, por exemplo, se analisou, só sabe, eu só sei analisar cabelo. Beleza, só analisando o cabelo, você já consegue identificar, por exemplo, que dentro de um determinado sonho, tem alguém que está muito ansioso para poder se relacionar. Aí você liga o desconfiômetro e fala assim, eu tenho uma vizinha que ela tá louca, desesperada pelo meu irmão, pelo meu parente. E aí você olha assim, nossa, a pessoa que eu conheço que se enquadra na descrição espiritual daquele cabelo que eu vi é a Mariazinha. E aí você consegue ir identificando primeiro quem é cada personagem no sonho. Porque às vezes o personagem do sonho, ele te causa um dano, ele faz um mal. E aí você precisa saber quem é aquela pessoa que está sendo representada no mundo espiritual para que você possa ou evitar essa pessoa, ou ajudar essa pessoa, ou apenas compreendê-la, né? Por causa dos seus atos. Eu espero ter ajudado você, mas não se esqueça, não adianta tentar interpretar sonho só para conseguir aquilo que te interessa. Se aproxima do papai, porque é impossível sua vida dar certo se antes de interpretar sonho você não conhecer a palavra de Deus.